Criador abençoe você e sua casa, aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador abençoe a todos. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência, sempre um compromisso com os fatos. Você que não é inscrito, se inscreva, aqui estão as notificações para receber os nossos vídeos. Nós falamos ultimamente sobre o cálculo do tempo hebreu. Se você ainda não entende muito bem o cálculo bíblico, aqui está um vídeo para você ver a respeito disso em alguns detalhes. É a primeira parte, nós estamos providenciando as outras também. Conflito entre Israel e palestinos, para você que tem alguma dúvida ainda se é profético ou não, aí está. Sacerdócio, apóstolo, que deixaram de te contar em toda a estrutura espiritual. Nós preparamos esse vídeo aqui também muito especial. E dentre outros vídeos de saúde, educação, a propósito, alguns alunos têm nos acompanhado também. Esse vídeo de hoje não é para os alunos, são para os adultos, justamente porque nós vamos trazer resposta aos comentários. Que comentários nós vamos responder? São inúmeros comentários interessantes, como por exemplo sobre as falhas das escrituras, os textos falhos, né? Nós vamos falar também sobre o mês que ocorreu escurecimento do sol e da lua. Fizeram a pergunta: você pode falar para mim que mês que ocorreu o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas? Nós vamos comentar nesse vídeo também. E a sua pergunta deixada, ela é muito importante para nós, a sua participação. Nós iremos responder as que estão aqui também. O primeiro comentário que ficou para ser respondido, já desde a última vez que nós não respondíamos aos comentários, foi esse aqui deixado no vídeo sobre o calendário do Criador, examinando a doutrina do Shabat lunar e o calendário também. O que o Helenildo deixou para a gente, Mariane? Ele colocou Shalom. Esse hebraico aí é arcaico ou moderno? Irmão, antigamente nós achávamos que era hebraico, tá? Mas nós fizemos outros vídeos. Se você ainda não assistiu a série sobre o tetagrama, são 3 vídeos importantíssimos. Nós mostramos científica, historicamente, que tanto esse que eles dizem ser o hebraico quadrático ou o hebraico moderno com sinal maçoreta não é hebraico, é uma linguagem judaica, tá? E você vai entender melhor se você assistir esses vídeos mencionados por nós aqui nesse momento. O Hebreu deixou outro comentário aqui, Mariane, no vídeo. O que ele comentou? Obrigado pelas informações, conteúdo interessante. Louvado seja o Criador. Kelis também Ferraz, nós comentamos nesse vídeo anterior sobre, respondemos a um comentário dela, ela está agradecendo aqui, né? Obrigado pelo agradecimento. E outra, a Rosalina, né, colocou aqui aleluia, shalom, obrigado, irmã, pela sua companhia também. E aqui nós temos um comentário, o irmão Alexandre está sempre conosco. Obrigado, irmão Alexandre, pela sua companhia, né? O que ele deixou aqui de comentário, Mariane? Lê pra gente, por favor. O Criador abençoe vocês, meus irmãos. Continue enchendo vocês com seu poder, bem colocadas as respostas dos comentários com base e fundamento. Sou grato ao Altíssimo Criador também por ter encontrado pessoas como vocês que estão em busca das restaurações das verdades ditas pelo Pai e testemunhado pelo Cordeiro. Vocês estão no caminho. Forte abraço, Criador os abençoe. Irmão, nós é que agradecemos a sua companhia, tá? Sua companhia é importante para nós, suas inquietações, às vezes seus comentários deixados para a gente no PV, nós ficamos gratos, que nos leva a raciocinar algumas coisas também. E nós temos aqui um comentário do Leonardo. O que ele deixou, Mariane? Sigo estudando e analisando como vocês estão fazendo. Excelentes comentários e respostas, e percebo o quanto todos foram respeitosos em seus comentários. Verei mais vídeos do canal, pois me despertou o interesse principalmente da forma como vocês veem esta questão da parousia, que é bem parecido com o meu entendimento também. Obrigado. Irmão, nós que ficamos gratos aqui, tá? Pela sua companhia, obrigado pela sua observação. Pessoal que vai ver o vídeo depois, se tiver interesse em saber
o que significa essa parousia aí, ou parousia, está relacionada aos eventos de juízo final, né, relacionados ao Cordeiro, tá? São uma estrutura de crença desse sentido. O irmão, se eu não entendi mal aqui, ele mencionou que tem um pensamento parecido com o nosso. Mas muito obrigado, viu, meu irmão? O Criador abençoe você, sua família, e obrigado pela sua companhia. O Pensador. Obrigado por responder, que o Criador vos abençoe. Isso, o Yup. Maravilha, irmão. Exato. Aí nós temos também Edileuza. Edilza Maria. Edilza. Boa tarde, o irmão poderia falar o dia, o mês, o ano que ocorreu do sol e a lua não dar a sua luz? Exato. Irmã, quando você faz um estudo adventista do sétimo dia, eles te dão algumas datas, tá? Essas datas, se você tiver interesse em fazer uma pesquisa mais profunda, eu fiz uma superficial. Deixei até separado aqui o Wikipedia, depois eu vou mostrar dentro da escritura também o significado das palavras lá. Se você fizer uma breve pesquisa, né, você vai encontrar a enciclopédia livre, e nela as pessoas podem comentar, podem deixar os seus artigos. São artigos interessantes. Eu aconselho, quando for fazer pesquisas dentro da Wikipedia, que é a enciclopédia livre, você ver as referências, né? É interessante você ler as referências mencionadas por eles, porque você vai até o artigo que eles usaram para fazer a referência aqui e você pode colocar no Google Tradutor. Fica bom de fazer a leitura, há uma compreensão maior para quem está nos vendo. É um conselho que eu dou. É muito importante você ver as referências a respeito do que o pessoal coloca aqui. Então, nós encontramos informações assim aqui. Lê pra gente, Mariane, dia escuro. O dia escuro, também conhecido como o dia escuro da Nova Inglaterra, refere-se a um evento ocorrido no dia 19 de maio de 1780, quando os céus da Nova Inglaterra e de partes do Canadá ficaram demasiadamente escuros, apesar de ser dia. A causa principal para isso pode ter sido uma combinação de fumaça de incêndios florestais, uma espessa neblina e céu encoberto. A escuridão foi tamanha que foi necessário usar velas durante o dia. O fenômeno não dispersou até metade da noite seguinte. Segundo o professor Samuel Williams, da Faculdade de Harvard, a escuridão foi vista ao menos entre Portland, Maine, ao norte de Nova Jersey, ao sul, mas não chegou a ser vista na Pensilvânia. Você tem aqui outros fenômenos também. Pode ler para a gente, Mariane? Por muitos dias antes do dia escuro, o sol visto na Nova Inglaterra apresentava a cor avermelhada, enquanto que o céu aparecia amarelo. Enquanto a escuridão esteve presente, fuligem foi observada sendo coletada de rios e na água da chuva, sugerindo a presença de fumaça. Além disso, quando a noite chegou, observadores viram a lua tingida de vermelho. Para partes da Nova Inglaterra, a manhã de 19 de maio foi caracterizada pela chuva, indicando que o céu estava encoberto. Você vai encontrar, irmãos que estão nos vendo, ou algumas outras informações nas redes sociais, na internet, a respeito desse assunto. Mas, como a escritura deixa bem claro o texto, eu quero examinar o texto aqui agora. Já deixei até aberto aqui para facilitar, uma vez que o computador da gente anda meio lento, né, para facilitar aqui a compreensão. Eu queria deixar bem claro que quando nós fizemos a apresentação de Mateus 24 e uma parte do 25, nós deixamos informações aqui mencionadas e elas são extraordinárias. Eu quero que você faça a leitura depois, eu não vou repetir a leitura, a não ser do assunto aqui em foco, para que você não fique maçante para quem já viu os outros vídeos. Mas o texto deixa muito claro aqui que o Cordeiro, o Messias, ele diz assim, olha, e essa geração não passará antes que tudo isso se cumpra. Então, como nós dependemos do que está escrito, não dá para dizer assim, olha, se houve um escurecimento físico, datar quando foi. Há pouco relato sobre isso ou quase nada.
Mas o que a gente entende aqui é que não pode ser comparado com esse outro aqui sugerido na internet ou em alguns estudos que você encontra a respeito do escurecimento do Sol e da Lua. A Inglaterra, por exemplo, não é mencionada lá no texto. E seria impossível acontecer a um local isolado, porque o Cordeiro ele vem deixando bem claro aqui aos discípulos. Porque os discípulos perguntaram, quais serão os sinais? Se nós formos no início do texto aqui, lê pra gente aqui, Mariane. Início, verso 1 do 24. Messias, havendo saído, retirava-se para longe do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as estruturas do templo. E ele disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que de modo nenhum seja deixada aqui pedra sobre pedra, a qual de algum modo não será derrubada. Olha que como que começa o texto. Começa já falando de uma época... Segundo templo, estrutura derrubada. Que não existe hoje mais. Tá? E não existia lá na época do escurecimento do sol lá na Nova Inglaterra. Não existia mais o templo. E estando ele assentado sobre o Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, à parte, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ele disse, havendo respondido, acautelai-vos, para que não alguém vos engane e faça extraviar. É o mesmo que eu digo para quem está nos ouvindo hoje. A teologia futurista, ela é problema. Ela não existe dentro do contexto. Você pode ler todo o contexto aqui da tribulação, como nós mencionamos lá no vídeo, já foi ocorrida, o templo já foi destruído. E ele diz assim, no verso 29, que é o verso em questão, citado aqui como questionário a respeito do dia. Lê pra gente o 29, Mariane. Imediatamente, depois da tribulação daqueles dias, o sol será escurecido, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão para longe do céu, e as potências do céu serão abaladas. Muito bem. Como o texto está em grego, não tem esse texto, a não ser em grego, e alguns na linguagem judaica, messiânica, certo? Nós não temos à nossa disposição. Se alguém tem, está escondido, bem guardado, talvez Roma, não sei. Roma é o vilão? Não, Roma é porque se tornou depositário, né? Fez esse cânon que nós estamos lendo aqui. Você tem o cânon de Qumran e você tem esse cânon aqui que nós estamos utilizando, que é chamado de Bíblia. Então, o verso de baixo, o 30, vem dizendo que então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Imediatamente, após os acontecimentos de cima, depois da tribulação daqueles dias, o sol iria escurecer, a lua não daria seu brilho, os firmamentos da terra, as estrelas cairão para longe do céu. Como que a gente avalia esse texto? Se eu for um pouquinho aqui numa versão Ferreira de Almeida com versos Strong, eu encontro assim, ó. Portanto, taraná, cadê o 24? Não, deixa eu voltar lá. Eu troquei? Não troquei 29. não, tá certo, é o 29 mesmo. É o 29 mesmo, eu não troquei não. Só que ele fica para baixo aqui. Tá, vamos lá. Logo em seguida, né, nós temos aqui os versos Strongs para a linguagem judaica, tá? Aliás, para a tradução do grego. Então, quando nós colocamos aqui no escurecimento do sol, olha só, vamos tentar montar um quebra-cabeça aqui para a gente procurar entender melhor. O que diz o item 1, 2 e assim por diante, Mariane? Cobrir com escuridão, escurecer. Ser coberto com trevas, ser escurecido. Dos corpos celestiais quando privados de luz. Dos olhos, do entendimento, da mente. Isso. Então, você pode utilizar essas palavras. Então, vamos
tentar entender. Flávio Joséfo fala sobre escurecimento de Sol e de Lua, fala de uns eventos lá, que é o historiador que nós mencionamos no vídeo. Mas não vem ao caso ao escurecimento próprio do Sol, da Lua e queda de estrelas, certo? Então vamos tentar avaliar de uma outra forma. Imagine que o templo destruído, espalhada a nação hebreia e a judaica, porque ali você já tinha duas nações, você tinha o hebreu e o judeu, separados em suas tradições, em suas fés, você encontra uma visão obscurecida. Então vamos imaginar que eu poderia colocar aqui na palavra, depois daqueles dias o sol iria desaparecer do entendimento. Tem a referência aqui, tá? Desaparecer do entendimento, 2b2. Vamos imaginar que a lua também não daria sua claridade. E tem Mariane, luz da lua, de uma vela ou lâmpada, brilho da luz do sol, raio de luz, sinônimos verbete 5817. Bom, a lua já ficou mais restrito aqui, né? A lua já ficou mais restrito. Mas será que a palavra aqui seria lua mesmo? Né? Seria a lua? Selene? Dentro do grego, sim. Né? Poderia ser traduzido como lua. Até eu vou dar uma pesquisada nisso. Esqueci de pesquisar esse detalhe. Posso trazer com clareza no outro vídeo. Eu tenho familiaridade com a linguagem judaica. Nunca tive curiosidade, Mariane, para ver se a lua aqui é acrescentada ou não. Se a palavra é lua mesmo. E o sol, a gente vai olhar depois. Mas enfim. Claridade. Estrelas estão aqui, né? Aster. Cairão do firmamento. Cairão. Aqui você encontra muitas referências para essa palavra grega. Se a gente for... Cadê aqui? Vamos tentar achar aqui, Mariane. Eu li agora há pouco. Julgamento. Aqui. Lê do 1. Lê de cima para baixo. Pípto. Forma retuplicada e contraída de peto, que ocorre apenas com um substituto de tempos determinados. Provavelmente semelhante a 4072, pela ideia de desmontar de um cavalo. Então, o artigo aqui está se referindo, ou melhor, a palavra aqui está se referindo a uma situação de tempo determinado, certo? Desce um. Descender de um lugar mais alto para um mais baixo. Cair de um lugar ou sobre. Ser empurrado. Ser submetido a julgamento. Ser declarado culpado. Opa! Pera lá. Lembra que nós mencionamos no vídeo que algumas estrelas, né, que por algumas vezes no texto são consideradas como mensageiros caídos? Lembra que nós falamos sobre julgamento e tudo mais? Então eu posso usar essa palavra aqui também no texto, certo? Continua a leitura, Mariane. Descender de uma posição ereta para uma posição prostrada. Cair, está prostrado, cair prostrado, daqueles dominados pelo terror ou espanto ou sofrimento ou sob o ataque de um mau espírito ou que se deparam com morte repentina. Desmembramento de um cadáver pela decomposição. Prostrar-se, usado de suplicantes e pessoas rendendo homenagens ou adoração a alguém. Decair, cair de, perecer ou estar perdido. Decair, cair em ruína, de construção, paredes, etc. Perder um estado de prosperidade, vir abaixo. Cair de um estado de retidão. Perecer, chegar ao fim, desaparecer, cessar. De virtudes. Perder a autoridade, não ter mais força. Deditos, preceitos, etc. Ser destituído de poder pela morte. Falhar em participar em, perder a posição em. Muito bem. É muito distante para nós, não é a nossa cultura. Mas o texto
ele não é muito claro e objetivo. Alguém poderia dizer, é lógico que é claro, Rogério, está aqui que o sol vai escurecer, que a lua não vai dar o seu brilho e as estrelas cairão do firmamento. É uma palavra tida como que a do Cordeiro dita. Tanto é que se eu colocar aqui na outra versão, está tudo em vermelho. A versão onde traz as palavras ditas por ele em vermelho, certo? Está lá o verso 29. Mas a própria Escritura diz que o firmamento feito pelo Criador no quarto dia da semana é imutável e inabalável. Correto? Falando respectivamente sobre o firmamento. E nós sabemos também que João já havia anunciando, gente, eu estou tentando entender o texto, mas sem teologia, tá? Com o próprio texto. Nós não queremos dizer o que o texto não diz. Nós estamos tentando entender. Porque se não tem registro arqueológico, a não ser alguns que você vai encontrar que não bate com essa descrição aqui, porque tem que acontecer ali em sequência, a destruição da grande tribulação ali em Jerusalém, tem que acontecer em sequência. Se a gente não encontra isso historicamente dito, a gente tem que procurar entender o texto, que é o que a gente tem feito aqui no canal até então. Então, o texto sugere o quê? Juntando todo o itinerário de João, as suas pregações, o itinerário do Cordeiro e as suas pregações, o João já vinha dizendo, é chegado o reino. O Cordeiro já havia dito, é chegado o reino. A Escritura diz lá no Apocalipse que seria devolvido, seria dado todo o poder, e algumas potestades seriam destituídas do seu poder. Então, fica mais fácil de compreender o texto quando a gente conhece um pouco da história, mencionada por nós em alguns vídeos e inclusive nesse que fora deixado esse comentário. Que já o judeu surgindo ali, Antíoco Epifânio, modificou a forma de observar o tempo do Criador. O Criador tem a sua forma específica e o Cordeiro mostra isso claramente na celebração da Páscoa dele, do ázimo e no cumprimento da profecia na morte. Então fica muito claro que o texto aqui, aparentemente, no nosso entendimento, ele traz uma informação mental, certo? Realmente houve muitos cadáveres lá. Joséfo diz que houve uma ressurreição ali, naqueles dias. Apareceu sim o sinal no céu do Filho do Homem. É o que a gente encontra na história. Estou repetindo que está em História dos Hebreus. Então, entendemos aqui, irmãos que estão nos vendo, realmente que assim ocorreu o escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Não tem data marcada. Se você que está nos vendo conhecer uma outra data, coloca aqui no comentário, a gente pesquisa. E se nós erramos, nós não temos vergonha nenhuma em retratar o erro. Mas até então, vou pesquisar aqui na linguagem grega as palavras para ver se elas existem ou se são ajustes. Vamos falar sobre o ajuste depois. Mas eu queria que você entendesse que o texto é muito claro quando ele diz que aquela geração veria. Então não está relacionado com a nossa geração. Esse era o propósito do vídeo nosso. O vídeo mencionado no comentário. Entende, irmãos, amigos? Então, veja bem, sem teologia, nós estamos tentando entender. Com teologia, a gente joga, não, Jesus vai voltar, vai acontecer o escurecimento do sol e da lua e das estrelas, né, Mariane? Uhum. Em algum momento ele vai vir e vai escurecer e nós vamos ver essa situação, tá? Mas nós não estamos colocando dessa forma, porque o texto diz que já veio e que já aconteceu para aquela geração. Espero ter respondido a pergunta. Nós vamos para o próximo comentário e nós temos o seguinte comentário aqui
fechar aqui. Nós temos o próximo falando sobre o vídeo do desenho bíblico. Muito obrigado às pessoas que estão agradecendo, mas o YouTube não deixa, né? Mesmo que você coloque, a gente não é monetizado, mas mesmo assim o YouTube não deixa o vídeo ficar lá, né? Só ficou esse do Noé. Eu coloquei outros, mas o YouTube não deixou. A irmã Alessandra deixou aí um comentário, oi. E também Edilene comentou o que, Mariane? Para mim ainda é um pouco confuso, mas estou analisando e estudando. Grata pelo estudo. Irmã, nós temos orado aqui constantemente pelos comentários deixados, pelas pessoas que entram em contato no canal, no grupo, tá certo? O Ricardo pediu o calendário. Nós enviamos. O que mais? Ele colocou, vocês sabem explicar muito bem, quero saber mais sobre esse assunto. Louvado seja o Criador. O que mais, Ele Mariane? perguntou como contar a festa de Pentecostes. Isso, nós explicamos para ele, né? E a gente consegue fazer essa contagem aqui também usando o texto, né? Nós vamos lá em Levíticos. Talvez não seja o mais fácil. Mas tem vídeo já, né? Falando sobre esse assunto detalhadamente. Né? No Levíticos 23, para quem ainda tem dúvidas sobre isso, você vai aqui à festa dos primeiros frutos, né, Mariane? Em seguida você lê o Pentecostes, tá? Esses títulos foram acrescentados. A leitura ela é uma só, não existe capítulos, nada disso. É um só conteúdo. Então, a gente encontra aqui o verso 15, Mariane. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxeres o molho da oferta movida, 7 sábados serão completados. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, então oferecereis nova oferta de alimento ao Criador. Entenda que o Criador, ele observa a estrutura. Aí o pessoal às vezes até comenta, Mariane, mas vocês falam muito de calendário e tudo mais, é porque o calendário está em tudo. Né? Mariane tem como sair fora. Mariane sempre vem dizendo isso, o calendário está em tudo. Né? Então, para entender essa contagem, você precisa de ver aqui, fazer a leitura do texto, porque esse descanso aqui é o 7º dia. É o 7º dia e não festivo. Tem gente que conta a partir do último dia de ázimo. Mas não tem como ser festivo, porque aqui fala 7 sábados. Isso. Entende? Então não existia festividade ali na sequência para contar isso aí, para ser 7 festividades. Muito bem então lembrado. O texto é muito bem específico em dizer que é sábado, se referindo ao 7º dia semanal. Exato. Né? Então, a partir... saiu do ázimo. Saiu do ázimo, fechou a festividade do ázimo, na data 21 do primeiro mês. Então, fechou ali, caiu num dia de semana, numa terça-feira, tá? Então, a gente espera até chegar ao 7º dia daquela mesma semana, que no caso seria dia 25, se eu não me engano. Vamos ver, 22 na quarta. 23, 24, 25. Isso. O sábado seria a data 25 do primeiro mês. Então, a partir daquele sábado para frente, contaria-se 7 sábados. Ou 7 semanas inteiras. Então, existe esse detalhe. Fala 7 semanas inteiras. A semana ela começa no primeiro dia e finda no 7º. Então, eu não posso pegar a semana a partir da quarta-feira, da terça, da sexta. Não, ela tem que começar no primeiro dia da semana. Então, eu conto a partir do dia 26, né? Passou o dia 25, que é o sábado, que fechou aquela semana ali. Entendeu? Que correspondia também, né, parte da semana do ázimo. Então, eu começo dali para frente a contar 7 semanas inteiras, que vai dar 49 dias, e o 50º dia, então, seria o dia de Pentecostes. Muito bom. Acredito que ficou claro, né, a resposta aqui. Aqui a foto, eu acredito que nós tenhamos enviado. O Ricardo perguntou que se podia enviar essa foto. Isso. Eu acredito que se não enviou, irmão, a gente vai dar uma olhada aqui nos registros e eu te envio. E o livro de Enoque? Não é apócrifo? Não é apócrifo? Irmão, a gente tem falado em alguns vídeos a respeito disso. Roma fez o cânon,
escolheu os livros que a critério deles eram apócrifos ou não, inspirados ou não. É até curioso de ler. É muito bom você fazer essa leitura na história. Você encontra registros, registros mesmo, não é pesquisa de ponta de internet. Roma dizendo, olha, no concílio tal, nós fizemos a escolha dos livros que iriam compor a Bíblia. Os livros que levitaram, os livros que caíram, é curiosa a leitura. Eles escolheram os livros a critério deles, de acordo com a crença e a fé deles, a opinião deles, que eram considerados sagrados ou não. São muitos, correto? Então, o que a gente tem feito? A gente tem analisado a literatura bíblica, que a gente tem à disposição, e a literatura de Qumran. E o livro de Enoque, ele não desabona a escritura. Então, para nós aqui, não é considerado apócrifo, mesmo porque a biblioteca de Qumran, composta de inúmeros livros, inclusive de alguns que estão na Bíblia também, possuem mais detalhes do que o contexto da escritura. Alguns livros, claro que são fragmentos, assim como também a Bíblia são fragmentos. Os copistas acrescentaram ali. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho, certo? Mas é importante entender essa diferença. Assista o vídeo, não leia a Bíblia antes de ver esse vídeo, que é uma série que você vai compreender muito bem. Vocês explicam bem, louvado seja o Criador, comentário da Mariane. O irmão Ana Elisa, né? O que ela comentou, Mariane? Ana Elisa, excelente vídeo, realmente tira muitas dúvidas, continue assim. Louvado seja o Criador. Vídeo polêmico, né? Falamos sobre sexualidade à luz da Bíblia, muito bom, esclarecedor. Aí o user tu e tal deixou esse comentário aqui. Eu achava que provérbios eram apenas conselhos de homens. Óbvio que tem a questão da sabedoria adquirida do alto, mas não achei que era o Criador falando em provérbios. Possivelmente nós devemos ter mencionado a palavra do Criador, né? É porque assim, quando a gente vai fazer oração aqui, eu particularmente uso, olha, quando eu vou me dirigir ao Criador, olha, o teu servo Davi escreveu, né? O teu servo Moisés escreveu, porque nós acreditamos ter sido escrito por eles. Talvez não na íntegra como está lá, tá? Mas nós temos essa linha de pensamento, que eles foram usados pelo Criador para escrever, correto? Vertice Empresa Júnior. Se não tem cisne, está liberado. Não sei, né? Irmão, a gente tem que analisar. Tudo tem que ser feito uma análise bem detalhada, né, para não cometer um erro. Né? Na dúvida, a gente prefere não ingerir, tá? Deixou aqui Lilo BH 41. Isso. Homossexualidade. Pelo amor de seu Deus e do homofóbico fresco do apóstolo Paulo. O homossexualismo deixou de existir quando, de acordo com a ciência, deixou de ser considerado doença. Que fixação é esta que religioso tem com o sexo? Tome em conta da sua vida e do dedo em riste. Irmão, deve ser irmão. Não dá para entender bem aqui. Eu sei que o assunto é polêmico e a gente usa a palavra homossexualidade para as pessoas entenderem. Eu sou professor, trabalho com escola, não faço acepção de alunos, sejam meninos ou meninas. Tenho também colegas de trabalho e a gente age respeitosamente e não ousamos, em momento nenhum, de forma nenhuma, julgar. O que nós colocamos no vídeo, irmão, é exatamente o que o Criador menciona dentro do contexto que nós achamos ser o que ele escreve, o que ele diz para escrever. Nós mencionamos. Ele é muito claro a respeito desse assunto. E as informações que nós colocamos lá são encontradas no contexto, certo? Agora, nós não perseguimos, cada um tem liberdade de pensamento, liberdade de escolha, mas uma vez que nos tornarmos budistas, nós vamos seguir a doutrina budista. Uma vez cristão, nós vamos seguir a doutrina cristã.
Uma vez judeu, nós vamos seguir a doutrina judia. Agora, como nós não somos nenhum deles aqui, nenhuma dessas mencionadas religiões, né? Religião não, na verdade, isso, religião. Nós temos um pensamento de ler o que está escrito e tentar nos aproximarmos de uma versão hebreia. É esse o nosso trabalho aqui. E não leve por esse lado, tá certo? Mas caso o irmão queira seguir, é o que está escrito. Não querendo seguir, a gente segue aquilo que a mente dá liberdade. Forte abraço, obrigado pela companhia e pelo comentário. Foi eu mesmo que comentei. Isso, Mariane comentou, irmão Alexandre comentou, assim seja e tal. Vamos lá, Mariane, lindo louvor, obrigado, irmão, louvado seja o Criador. Vamos lá para motivação e sucesso. Tenho feito minhas observações a olho nu aqui onde eu moro e posso afirmar que condiz com o que vocês explicaram. Assim como condiz com o Stellarium, maravilhoso e rico estudo que vocês proporcionaram hoje. Estou sinceramente encantada com tamanha dedicação e cuidado. Parabéns, meus amigos, que o Altíssimo esteja sempre presente em suas vidas. Motivação e sucesso, louvado seja o Criador pela sua companhia. Obrigado por estar conosco, louvado seja, viu? A gente fica contente. O conteúdo é preparado para os meninos e para deixar um legado aí para eles. A gente não sabe quanto tempo dura essa terra. Aliás, ela vai durar para sempre, mas a gente não sabe quanta gente dura aqui, né? A gente. Então a gente quer deixar um legado para os meninos e aqueles que se sentirem familiarizados com o assunto também. O irmão Alexandre deixou também, Mariane, comentário que ele disse: maravilha de estudo, muito edificante, lançando o dispensacionalismo da massa por terra. Louvado seja o Altíssimo. Louvado seja o Criador, irmão, pela sua companhia. Karina. Conteúdo maravilhoso. Parabéns pelo empenho em buscar conhecimento de qualidade com lógica e obrigada por compartilhar. Louvado seja pela sua companhia, o Criador, viu, irmã? Nós somos gratos a Ele por estar conosco. Aí o pessoal vem comentando aqui. Ficou esse comentário aqui, né? Antônio, as escrituras são falhas. Pelo jeito é uma afirmação, né, irmão? Não ficou ponto ali para a gente saber o que é, se é uma afirmação, uma interrogação. Olha, o que eu separei para a gente comentar aqui em termos de pensamento, tá? Vamos entender uma coisa muito importante. Não tem como nós afirmarmos que ela é 100% correta. E possivelmente ela é falha, porque foram escritas por homens. Uma coisa seria, por exemplo, a nossa geração agora receber um profeta e esse profeta ele começar a pregar e nós começarmos a acompanhar ele. E de repente esse camarada sobe num monte e desce de lá com uma estrutura escrita, um pouco com o dedo do Criador e outro pouco por ele mesmo. Mas ele subiu sem nada e desceu com o negócio escrito. Então, ao analisar e ao ver esses milagres acontecendo ali em volta, nós diríamos assim, bom, é de Deus. Vamos dizer assim para todo mundo entender, quem está nos vendo. Caso contrário, não dá para falar. Então, como nós estamos distante desse acontecimento, dessa entrega para Moisés, para os profetas, e até o que eles chamam de Novo Testamento para os discípulos, não tem como a gente falar que está 100% certo. A gente vai fazendo pesquisa e encontrando os erros de tradução. Isso é fato, isso existe. Agora, é óbvio, quando a gente compara o que está escrito com a vivência, que é o que nós temos feito aqui, que existem alguns animais que ao ingerir a carne você fica mais doente. É óbvio. Vai fazer uma cirurgia, não pode comer carne disso, não pode comer carne daquilo outro. É remosa, a carne tem. A ciência já mostra que, por exemplo, o pato, o porco, não joga a impureza do que come para fora. É simples de entender algumas coisas. Agora, quem se acha em liberdade para comer ou para ingerir, fique à vontade. Nós estamos aqui esclarecendo. Agora, quando nós fizemos esse vídeo aqui, foi porque eu estava até trabalhando lá fora
E eu recebi o vídeo de um amigo para fazer uma análise. E eu vi um camarada gabaritado pela igreja, a denominação dele, né, o Leandro Quadros, falar sobre e dizer que era lícito comer o bicho. E eu já fui adventista há muitos anos, 2011. Então eu falei, não, vou ter que sentar aqui, vou fazer um vídeo agora. Pode ver que minha roupa, a roupa de sítio ali de fora. Sentamos e fomos fazer o vídeo por conta disso. O que nós não gostamos aqui é a pessoa dizer o que está escrito sendo que não está. Entende? Aí já não casa, né? Tá certo, meu irmão? Aquiles, eu amo Noé, amei a história. Falando sobre Noé, né? E tem mais comentário ali e tal. O irmão Alexandre também deixou um comentário. Criador abençoe a todos os irmãos. É só vocês mandar ele ler Levítico. É que ele fez um comentário em cima de um comentário do irmão. Realmente, irmão, as pessoas esquecem que nós estamos falando de assuntos da Escritura. Entende? É aquilo que eu sempre digo. Obrigado pelo comentário, irmão. Quem não quer seguir o que está escrito, pode seguir qualquer denominação. Entende? Porque nenhuma das que conhecemos prega na íntegra o que está escrito. Então fica fácil. Agora, quem se sente bem em seguir o que está escrito, tem que ler e pôr em prática na vida. Não tem como fugir, né? Também deixaram um comentário no livro de Noé, no vídeo, e também sobre o sistema religioso, que é detector... Então, qual é o dia da semana que se deve guardar o Shabat? Sim. Irmão, é criterioso essa observação. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa a fazer, observar os luzeiros. O Criador não deixou outra coisa. Ele é muito claro dentro da Escritura. Passei a entender os luzeiros, vou observar o tempo do movimento deles. Certo? Aí você entende de matemática. 364 dias e ele retorna para o curso. Você divide no meio, encontra o meio do ano. Você divide em meses, de acordo com as constelações, são 12, as do sinal, né, do signo. Você tem 12 meses. Divide 12 meses no meio, você encontra 6 para um lado, 6 para o outro. Ficou fácil. Encontrou o mês, você encontra a semana. Encontrou a semana, você divide ela no meio. Dividiu a semana no meio, que seria o quarto, o dia exato da criação dos luzeiros, você conta 4. Depois o próximo quinto dia, sexto dia, o próximo tem que ser o descanso. Depois começa primeiro dia da semana, segundo dia, tá lá, terceiro dia, 3 para trás de quarta e 3 para frente de quarta. Quarto dia é o meio da semana. E depois do quarto dia, é só você contar. Quinto dia, sexto dia, você vai achar o sétimo. É assim que nós fizemos aqui. É o que nós temos feito. Na verdade, nós estamos botando à prova de que o calendário celestial ele é único, ele é verdadeiro e ele coincide com o calendário gregoriano e o calendário judaico em relação à guarda do Shabat. Isso. Tá? Ele coincide. Porque quando a semana foi feita, quando ela iniciou, na verdade, ela iniciou sem haver luzeiros para determinar a contagem do tempo. Os luzeiros foram feitos apenas no quarto dia da semana. E eles começaram a trabalhar a partir desse momento. Ok? Então, o sétimo dia, ele não está vinculado a marcações de luzeiros especificamente falando. Quando o sétimo dia chegou, os luzeiros já estavam em trabalho. Mas se os luzeiros não tivessem sido feitos no quarto dia da semana, se o Criador não tivesse planejado fazer os luzeiros... A semana iria existir. A semana iria existir normalmente. Ia chegar o descanso ia chegar ia chegar no sétimo dia normalmente, entendeu? Porque existem pessoas que vinculam o sábado com o luzeiro. Mas aqui nós não vinculamos. Os luzeiros, eles só servem para poder indicar contagem de ano e meses e festividades. Não está vinculado à contagem semanal. Ok? Ok. Irmão João Ramos,
Criador abençoe, viu, irmão? Espero que tenha melhorado. Ele escreveu o que, Mariane? Por motivos pessoais, tenho estado um pouco afastado dos estudos. Mas a única dúvida que tenho é sobre o caminho do Sol dentro da era. A cada ano ele vai avançando dentro da constelação. Ou seja, cada início de ano, quarto dia semanal, ele avança pela constelação até percorrê-la toda. No mais, agradeço ao Criador por toda a sua obra. Irmão, o movimento é o seguinte. A cada 4 anos, ele tem um movimento peculiar. Dentro de 4 anos. Num ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Certo? Ponto. Então, esse seria uma observação a ser feita. Por que que o estelário ele permite nós retrocedermos na data? Porque desde que o mundo é mundo, o movimento do Sol, irmão, dos luzeiros, são basicamente o mesmo. Existe uma constante de movimento. Então existe vamos dizer assim, quem fez o estelário, quem projetou muito bem feito. Porque a pessoa entendeu o caminho dos luzeiros. O que nós estamos fazendo aqui é observando se bate com o estelário e tem batido com o estelário. Então, no retrocesso, o Sol sim, ele vai avançar na constelação. Né, Mariane? O Sol vai avançar na constelação e nas constelações, mesmo porque determina o movimento nas eras. Certo? Agora, durante o ano, o Sol ele não fica apenas em uma constelação zodiacal. Durante o ano, ele viaja dentro das 12 constelações. Mas em se tratando de era, ele demora milênios para poder sair de uma constelação que indica o início do ano. Exato. Entendeu? Então, já temos aí mais de 2000 anos que o Sol ele indica o início do ano dentro da constelação de Peixes, por exemplo. Uhum. Mas isso não quer dizer que ele vai ficar o ano inteiro dentro de Peixes. Cada mês ele vai estar em uma constelação específica. Agora, irmão, aqui o irmão mencionou aqui, fez a pergunta, se o Sol avança pela constelação e percorre ela toda. Sim, irmão, ele vai avançar. Ele vai percorrer ela toda antes de passar para outra. Para outra era, tá? Ele tem que percorrer ela inteira. E aí a gente ainda não conseguiu aqui fazer um cálculo dentro das 12 para estabelecer os pontos. Eu acho que ele perguntou isso aí porque existem constelações que são muito grandes. Exato. Só que pelo que a gente percebeu, para você ver, a constelação de Peixes, por exemplo, ela é uma constelação muito grande. Se você for comparar Peixes com Áries, Áries é muito pequeno perto de Peixes. No entanto, que o Sol levou 1000 anos e um pouco para passar em Áries e já está com mais de 2000 anos que ele está em Peixes. Né? Então, assim, como que a gente conseguiu entender isso? Porque muitas pessoas falam que nós estamos entrando na era de Aquário. Fizemos um vídeo falando sobre isso, que eu não concordo. Não tem jamais, como, né? não tem como. O luzeiro não mostra isso. Porque quando amanheceu o dia, né, quando o Sol aparece no horizonte leste, a gente, lógico que não tem como ver de manhã, né? Não tem como ver de manhã porque a luz do Sol ela acaba ofuscando o brilho das estrelas. Mas se nós formos esperar anoitecer, né, a gente consegue ver qual é a constelação que está em destaque no céu noturno. Né? Então, de manhã o Sol estava em Peixes e à noite a constelação que estava em destaque era a constelação de Virgem. Então, Virgem, na sequência ali já vem Libra e tudo mais. Então, a gente consegue notar que existe sim como é que você falou? Um encaixe do que a gente observa a olho nu com o que o estelário tem mostrado. Exato. Né? Então, nós não estamos na era de Aquário. O Sol o ano não iniciou com o Sol em Aquário, né? Então, assim, vai demorar ainda centenas de anos para isso acontecer. Então, existem pessoas que estão vinculando isso com fim de tempo, fim de era, fim de mundo e tudo mais, mas se formos olhar na íntegra, vai demorar centenas de anos para isso acontecer, né? Que eu também não concordo que
tudo vai culminar na era de Aquário. Eu também não concordo com essa teoria. E aí a gente precisa de entender muito ainda, viu, irmão? É o pouco tempo para estudo, a gente tem que cuidar dos afazeres familiares, da vida, mas a gente está tentando caminhar para compreender. E a participação sua e dos amigos também é de grande importância. Obrigado pelo comentário, viu, irmão? Nós tivemos aqui um comentário, Mariane deixou. Hoje à noite, Mariana até já respondeu, né? É a festividade das trombetas, né? Isso, ótimo. Aí aqui ficou um comentário do Jonathan, bem grande, né, Jonathan? Lê o começo aí pra gente, Mariane. Depois o pessoal pode ler na íntegra. Nós lemos, viu, irmão? O pessoal pode ler na íntegra aí depois. Olá, bom dia, paz e bem. Estava de passagem para ver a respeito do Tzitzi e não pude me conter em deixar o meu comentário de que não concordo com sua opinião em relação à comemoração do Natal. Seria compreensível se Vossa Senhoria apenas informasse que não concorda com a comemoração do Natal, pois é notável que muitos devotos fiéis banalizam o seu significado, tornando um dia de bebedeira, glutonaria, entre outros comportamentos que as escrituras sagradas descrevem como pecados e que empresas multinacionais usufruem da data para a comercialização de seus produtos. Levei em conta seu comentário a respeito da comemoração do Natal como desrespeitoso às outras religiões, onde no minuto 6.20, Vossa Senhoria teve a infelicidade de dizer que quem comemora o Natal leva parte da marca da besta. Entendo como um insulto aos devotos de diversas igrejas cristãs e comunidades judaicas messiânicas, pois todos aqueles que de bom coração e alma comemoram o Natal fazem esperançosos para contemplar o rosto de Deus. Trago a citação do Alcorão, livro sagrado do Islã, no versículo 52, não rechaces aqueles que de manhã e à tarde invocam o seu Senhor, desejosos a contemplar o seu rosto. Não te cabe julgá-los, assim como não lhes compete julgar-te se os rechaçares, contar-se-ás entre os iníquos. Em tempo, é importante comunicá-lo que as 3 maiores religiões monoteístas do planeta, judeus, cristãos e islamistas, fazem grandes esforços para a unificação da paz e harmonia dos homens na Terra, para que ambos contemplem a graça de Deus. Segue um anexo link da reportagem da emissora de televisão Band, que apresenta a conclusão da casa da família abraâmica, que fora construída em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que forma um centro de aprendizado e compreensão mútua das 3 religiões supracitadas que representam as demais minorias e seus segmentos. É notável que Vossa Senhoria e sua família temente a Deus. Contudo, não compete a Vossa Senhoria insultar os irmãos que professam outra religião. Espero que compreenda minha crítica construtiva, que quando Vossa Senhoria se faz público na internet, postando sua opinião, essa opinião não poderia desrespeitar a fé de outras pessoas. Vossa Senhoria possui livre-arbítrio de se expressar, mas não de ofender. Este comportamento abre margem para comentários e opiniões que não podem não lhe agradar. Irmão, a gente sabe muito bem disso, né? Quando a gente disponibiliza um conteúdo aqui no canal, nós sabemos desse risco que para nós é natural. Nós temos uma maturidade aqui nesse ponto, o ponto de entender que as opiniões são diversas, né? A princípio, quando nós abrimos o canal Sobrevivência, o interesse era deixar conteúdo para os nossos filhos, para a geração dos filhos, dos netos. E posteriormente as pessoas foram se achegando, foram se aproximando, nós fomos fazendo amizades. Mas nós entendemos muito bem a fé cristã, nós entendemos pouco ou uma boa parcela do que chegou até nós e do que nós já pesquisamos a respeito do islamismo. E outras, já trabalhamos até com muito respeito na sala de aula, com a ensino religioso, né? As escolas municipais ainda trabalham com ensino religioso. Respeitamos, né? Eu trabalho no meio de cristãos e tenho contato com judeus. Nós respeitamos a todos, irmão. Mas o fato é que quando se coloca o termo sagrado dentro de um contexto que não está colocado, nós expressamos sim, irmão. Exemplo,
Ou a data 25 de dezembro, ela não é bíblica. E o Criador foi muito claro, ainda fez algumas observações parecidas com o que é mencionado na celebração dessa data. Pinheiro, adoração a outros deuses, a forma com que a data foi colocada. Independente de as religiões tentarem fazer um acordo mútuo para encontrar a paz, nós não vemos assim. Justamente porque o Criador falou para não se ajuntar aos adoradores de outros deuses. Entende? Eu entendo que existe um interesse suposto, que eu acho que não é verdadeiro, por parte de alguns líderes dessas denominações, porque tem muita gente ali interessado na política e nos interesses pessoais. Eu sei que os fiéis, os membros, as famílias que se envolvem com essas religiões, no fundo elas têm interesse de um bem comum, de uma fé comum. Mas na maioria das vezes isso não acontece por parte dos seus líderes. Isso é fato. Dá para ver, inclusive hoje em dia, com o que está acontecendo lá em Israel. Por outro lado, não é o que o Criador disse. O povo dele é um povo distinto. Então, independente do tradicionalismo cristão, judeu ou do Islã, ser para cada um da sua fé algo santo e puro, mas o Criador ele é muito claro no contexto. Usar o Alcorão ou qualquer outro serve para aquela fé. E é muito comum. E nós sabemos, irmão, que todas as pessoas encontram erros nas outras doutrinas. Mas dentro do contexto escriturístico aqui mencionado a respeito da comemoração do Natal, ela não é escrita em fé alguma. Nem no Alcorão, nem na estrutura, vamos dizer assim, cristã, usada como base de fé. A Bíblia não menciona data nenhuma. E se eu não me engano, nem o Alcorão ou qualquer outra linha que seja considerada dada pelo Criador, vinda do alto, que menciona para fazer a adoração dele nesse dia. Então, ao meu ver, ela não é uma festa, uma festividade, um feriado específico dado pelo Pai. Exato. É isso que o Rogério está tentando dizer. O que está específico, está específico. Agora, eu dizer assim, não, eu vou fundar uma denominação ou uma religião e dizer assim, ó, esse aqui nós vamos adorar o Criador nesse dia. Não. O Criador, ele é único. O Criador é único. Mas eu aceito a sua opinião, irmão, eu respeito. E com toda certeza do que eu estou te dizendo aqui, eu entendo. E de forma nenhuma eu estou, assim, fico agitado ou nervoso com a situação, com o que o irmão colocou. É a sua forma de pensar. Mas nós por aqui, em nossa casa, nós estamos tentando fazer aquilo que agrada o Criador. Lendo e vivenciando. E o 25 de dezembro, definitivamente, irmão, não é festa do Criador. Tá? Não, ela é uma festa em comemoração ao solstício. Exato. Tá? Com todo respeito. Não tem nada a ver com o Filho do Altíssimo, né? Porque o Filho do Altíssimo, ele nasceu numa época determinada pelo Pai, né? De acordo com os historiadores, existe uma contagem dentro do calendário bíblico onde aponta o nascimento do Messias, e não foi no 10º mês, que hoje é conhecida como mês 12, tá? Dezembro vem de 10, mas é conhecido como mês 12. Então não foi nem no mês 10, nem no mês 12, mas foi no mês específico, direcionado, dado pelo Pai. Nós já fizemos vídeos a respeito, falando sobre as festividades do Criador e aonde isso se encaixa no cumprimento profético, especialmente falando sobre o nascimento do Messias. Mas, irmão, fique à vontade, viu? Isso é muito importante. Nós entendemos que quando nós interagimos com pessoas que pensam diferente, nós agregamos valores ao conhecimento, viu, irmão? E a sua presença aqui é muito importante. Fique à vontade em deixar comentários e participar conosco. Criador abençoe. Criador abençoe. Sônia, encantada, mas não entendo ainda. Desde criança, meus avós mostravam o Cruzeiro do Sul. Só este consigo ver a olho nu. Fiquei maravilhada quando vi que ele gira.
Louvado seja o eterno Deus por essas revelações e pela vida deste casal. Louvado seja, viu, irmã? Criador abençoe. Obrigado pela sua companhia. Continue conosco aí, né? O pessoal vem fazendo comentários. O user aqui deixou um risinho aqui dentro do vídeo, a parte 2 do tetagrama judaico. Irmão, sinal que ele está feliz. Tá feliz, né? Ou se achou graça, irmão, tem que ler, tem que pesquisar, tá? Tradicionalismo é uma coisa, fatos são outras, e a gente está trazendo os fatos aqui. Mas obrigado pela sua companhia. Maria Campos. Lê pra gente. Este povo judeu branco entrou para servir o Criador, 600 anos depois de Cristo. Só um minutinho. Irmã, onde está escrito isso? Tá? A gente apresenta fatos aqui. Ponto, segue. Os erros foram praticados pelos hebreus antes que eles aceitassem o chamado do eterno Criador. Exato, isso está escrito. Está escrito. Isso a gente encontra e a gente concorda. Eles foram um povo errante. E como foram instruídos pelos hebreus, tribo de Iahudá e os sacerdotes levitas. Aí, irmã, a instrução veio para todos. Certo? A instrução veio para todos. E o que nós não concordamos? Obrigado pela sua companhia, pelo seu comentário. É importante, como eu disse para o irmão ali abaixo. Pessoas que pensam diferente é importante, que vai agregando valores, vai estimulando a gente a fazer pesquisas novas e tudo mais. O povo judeu branco, irmã, é povo judeu, não é povo hebreu. Toda a estrutura histórica, sem tendencionalismo, vamos dizer assim, todos têm, né? Mas observando os fatos e analisando a estrutura da região e tudo mais, irmã, não era negro e não era branco. Cor de oliva. Cor de oliva. Tá? Fato. Nós acreditamos que cor de oliva não seja... nem branco, nem preto. Nem uma moreno. É uma cor mediana. Tá no meio ali. Então, ponto. É o nosso entendimento aqui, dentro do que a gente vê no contexto da Escritura. Salvo os outros comentários, gente com sensacionalismo, é moreno, né? Jesus era preto, os discípulos eram pretos. Não, justamente, né, Rogério? Foi aquilo que eu comentei com você aquele dia. Nós vemos dentro da Escritura que o povo hebreu, ele nunca foi um povo de raça pura. Ele se misturou com outros povos, né? Teve casamentos ali misturados de raças, entendeu? Então, eu acredito que, assim como vou citar nós que somos brasileiros, né, que dizem que, né, o Brasil ele é uma mistura de raças. Eu acredito que também, né, ocorreu esse tipo de mistura ali bem no início, né? Eu tô falando bem no início mesmo, quando o Criador, desde a época dos patriarcas ali, começou, entende? A gente vê isso dentro da Escritura, né? Teve a situação da Torre de Babel, aquela confusão toda, né? A divisão de línguas. Então, vamos supor, se houve ali a divisão de línguas em Babel, teve lá a língua egípcia. Aí teve a língua egípcia separada, teve a língua islâmica, né? Árabe separada. Tô falando mais do povo antigo ali, né? Eu poderia falar chinês, eu poderia falar português, mas eu acho que essas línguas vieram depois, né? Mas enfim, então, será que não houve casamentos ali, né? Será que o povo, só porque separou a língua ali, só ficou ali, cada um no seu quadrado, entende? Eu acho que não. E qual a diferença? E qual a diferença também? Mas isso vai fazer diferença em alguma coisa? Imagine, irmã, imagine só uma coisa. Vamos supor que a gente hoje resolvesse seguir um povo cor de oliva. Ao seguir esse povo, se eu olho e vejo que o tradicionalismo e o costume deles não bate com o que está escrito, eu fico com a cor ou eu fico com o que está escrito? Então, eu observo hoje claramente, irmã, né, o pessoal, o judeu está mais próximo. Eu já pensei assim. Quando a gente vai aprofundar os estudos, a gente vê que é outro tradicionalismo, é fora do hebreu. Mas é um negro. Não, o tradicionalismo deles também são bem fora. E o índio também. Então não tem. O que importa para nós hoje não é cor, é o que foi escrito.
é aquele Não, que faz a vontade do Criador. É isso que vai contar nos últimos dias. Não é a tradição né? de ninguém. Agora eu vou seguir tradicionalismo porque esse povo se parece mais? Não, não é por aí. Não vejo em lugar algum escrito isso. Mas obrigado pela companhia. Que deixou aqui, user. Tenho insuficiência cardíaca de nascença. Irei experimentar a gratidão. Louvado seja, é muito bom. O vídeo do ácido láurico, para quem não viu ainda, é um vídeo excelente. Raquel Solange dos Reis. Tá. A senhora Ellen White fala nos livros que no início do adventismo eles comiam até carne de porco, pato, tabaco. Mas o Senhor os advertiu até levá-los ao vegetarianismo, verdadeira obediência. Conhecemos isso, irmã. Tá? O irmão Irmã, é Raquel. Raquel. Irmã, a gente conhece. A gente fizemos doação. Tudo que você imaginar que tinha em língua portuguesa aqui em casa. Não foi nem nessa casa. Mas tudo que você imaginar que tinha em língua portuguesa e alguma coisinha assim, até de espanhol no computador aqui, a gente leu o que você imaginar de Ellen White. A gente conhece a história da igreja, dos pioneiros, inclusive a gente sabe muito bem o quanto a igreja modificou, né? Se tornou moderna. Mas enfim, e a gente sabe que eles comeram sim. E chegaram a uma situação. Mas a igreja não trabalha muito bem essa questão do vegetarianismo, viu, irmã? Na verdade, se a gente for olhar num termo geral, todos nós nascemos comendo coisas abomináveis. Exato. Entende? A não ser que seja uma pessoa que nasceu lá dentro do cerco de Israel, uma pessoa hebreu legítima. Que ela já nasce aprendendo que não pode comer. Agora, tirando o povo santo do Criador, a descendência de Abraão, que eles eram, né, pelo menos possuíam uma luz, né, desde o nascimento, todo mundo nasce comendo aquilo que é errado, entendeu? E aí assim, então, e um detalhe importante. A gente vai se ajustando, a gente vai conhecendo e a gente vai se desintoxicando daquilo que é ruim. Vegetarianismo, verdadeira obediência, isso não está escrito em lugar algum, tá? Quero deixar bem claro aqui, a gente raramente come uma carne de peixe, por outros motivos, mas o vegetarianismo, ele é mal apresentado. Algumas pessoas vão para o vegetarianismo comendo, por exemplo, pão branco, sem conhecer. Comendo arroz branco, vão ficar desnutridos, vão ficar doentes. Tá? Isso precisa ser bem apresentado. Essa mensagem da alimentação, ela precisa de ser bem apresentada. Ela precisa de ser bem orientada. Tá? Ela precisa de ser muito bem orientada, porque senão as pessoas adoecem. Estou falando de experiência pessoal, porque aqui em casa é tudo desde 13, 14 anos sem ingerir uma carne bovina e sem ingerir carne de frango aqui. Entende? Agora nós fazemos a suplementação necessária. Tá? Então esse vegetarianismo ele precisa ser bem apresentado, mas excelente observação, viu, irmã? Obrigado. Aqui a irmã deixou. Queria entender. Mas eu queria entender se a semana da criação ficou perdida. Os três primeiros dias ficou perdidos? Não, irmã. Não, os 3 primeiros dias da criação eles são contados. Eles fazem parte da semana. Eles estão no calendário. Se a irmã for fazer a contagem dos 360 dias com as 4 divisões que separam as estações, 364, a irmã vai perceber que eles não foram perdidos, tá? É porque como a data, né, ela foi colocada a partir do 4º dia para frente, a quarta se referindo à contagem anual e mensal. Então cria essa dúvida na mente das pessoas que esses 3 primeiros dias semanais ficaram perdidos. Mas não ficou, eles estão dentro da contagem cronológica do Pode pegar o calendário de fio a pavio e a irmã vai ver que eles estão computados lá, certo? Se a irmã for observar o céu, os luzeiros, a irmã vai perceber que eles estão computados nele também. Agora, Rogério, existe uma coisa que as pessoas não compreendem, eu já percebi isso em vários comentários, tá? Existem coisas, irmãos, que nós não temos como explicar na íntegra, na profundidade que é. Se o Criador determinou que o ano e o mês ia ser contado a partir do 4º dia semanal para frente, porque foi quando ele fez os luzeiros, pronto.
Acabou. E não é interrompido. Não tem que questionar o fato dos 3 primeiros dias da semana não ter tido uma data específica ou se não fazia parte de uma contagem mensal. Gente, nós falamos aquilo que está escrito. A gente não acrescenta e também a gente não tira o que está ali. Então, se o pai determinou que foi a partir do 4º dia semanal pra frente que começou a contar o ano e o mês, porque a semana já existia, quem sou eu para questionar aquilo que o Criador colocou? Então, eu não questiono, eu simplesmente estudo, aceito e se o Criador me der a oportunidade de passar para frente, ou o Rogério, a gente passa para frente, entende? Irmã, então, fiquemos tranquilos em relação a isso. Mas obrigado pela observação, ela é muito importante, Sim, viu, irmã? muito Que é importante. dúvida de outros. Sim, tá? são sempre dúvidas de outros. Mas observa que a irmã vai entender. Se não tem um calendário, a gente envia, dá para comparar, observar os luzeiros. O irmão Alexandre, o vídeo está enorme já. O irmão Alexandre deixou aqui. O Criador abençoe meu irmão, sua casa. Olha, eu não acredito que foi para o povo de Israel, porque esses são estatutos perpétuos, para sempre. Quer dizer, em geração em geração. A palavra, irmão, a perpétua ali, ela é tempo determinado, tá? Ela tá perpétua lá, mas é tempo determinado. João Ferreira de Almeida, você vai encontrar a palavra perpétuo, mas em outras traduções significa tempo determinado. Mas obrigado pela participação, viu, irmão? Sempre conosco, muito obrigado. Muito bem, deixou aqui no Tizi Tizi Andréia. Muito obrigado, irmã. Deixou aqui o user. Eu adoro a qualidade da imagem, que o desenho é em 3D. Isso, o desenho de Noé. Muito obrigado. Xandão Game. Vai voltando o estelar e observe a ursa maior no norte. Observe os anos 1582 para 1581 e o ano 666. Posiciona apenas o horário e vai voltando os anos sem digitar. Segura o botão apertando para pular de 1 em 1. Irmão, nós vamos fazer isso. Eu confesso para você que nós não fizemos, a gente vai dar uma olhadinha lá, tá? E a Polaris está mudando de lugar também. Obrigado pela observação, irmão. Nós vamos observar isso lá, tá certo? Criador abençoe. Shalom Aleichem. Isso, deixou nos Tizi. Obrigado. Hoje os judeus estudam a porção Noé. Shalom. Hoppel. Isso. O irmão Jean, o irmão tá sempre com a gente no grupo, viu, irmão? O Criador abençoe também. A mensagem mais óbvia e mais correta das Escrituras e está do lado do Messias. Está do lado do Messias. E nenhum governo, nem Israel, nem a Palestina estão do lado dele, portanto já estão condenados. Então o pessoal faz um trabalho absurdo lá, né? Bereshit presentes. Eu falo sempre, as pessoas se tornam irrelevantes por não conhecer a história e por se envolverem em mentiras e acabam sendo dominados. E bato também que esta guerra não tem nada a ver com atos proféticos, salvo os que se cumpre a corrupção do mundo. Exato, irmão. Muito obrigado pela observação, é exatamente isso, está se cumprindo a corrupção do mundo. Obrigado pela sua companhia. Irmã Karina. Maravilhoso conteúdo, irmãos. A visão sensacionalista que vemos com frequência é fruto, creio eu, da importância exagerada que se dá à emoção em detrimento da razão. Como bem foi dito no vídeo, a falta de estudo e pesquisa ocasiona esse caos intelectual que, infelizmente, somos obrigados a presenciar. Que o Criador nos abençoe com sabedoria. Obrigada por compartilhar seu conhecimento. Obrigado a sua companhia, viu, irmão? O Criador abençoe. Artes e pessoas. Excelente vídeo, irmãos, muito rico em informações. Parabéns pelos estudos e obrigada por disponibilizar e compartilhar o que vocês aprendem. Que o Altíssimo os abençoe. Louvado seja, irmã, pela sua companhia e seu comentário também. De Jorge. O 10º dia do mês 7º seria dia 10 de setembro deste ano. Tem um trecho aí que esse dia será no dia que vocês fizerem este vídeo aqui no canal, mas o dia que aparece no canto inferior direito aí mostra dia 28/9/2023. Irmão, porque não o calendário do Criador, ele não está o dia 10 do 7º mês, ele não é dia 10 de setembro. Não é. A contagem do Criador é diferente da contagem do calendário secular. Quer acrescentar, Rogério? Não, isso aí. Entendeu? Ele comentou no de cima. Mas, irmão, onde entra Hamas nesse contexto? Por que você não comentou nada sobre esse nome, Hamas? Irmão, nós comentamos, irmão. Esse contexto aí, ele é político, certo? E com uma maquiagem religiosa. É assim que sempre aconteceu.
Você vai ver isso em outras situações, como por exemplo, você vai ver pessoas pintadas na história como salvadores. Martin Luther King, você vai ver pessoas pintadas como salvadores. E eram pessoas ligadas a grupos extremistas, radicais, com interesse de dizimar pessoas que pensassem ao contrário. Então, esse pessoal está ali, pegou carona com gente fiel do Islã, com gente que tem interesse em prezar o bem das suas famílias e da família de outras nações também, porque sempre é assim. Você vai encontrar gente fabulosa dentro do cristianismo, dentro do judaísmo, dentro do islamismo, em qualquer outra fé você vai encontrar pessoas fabulosas. Mas você vai encontrar pessoas também que, em nome da fé, elas julgam ter o poder do Criador para tirar a vida de outras pessoas em nome da fé. E isso não existe. Isso é completamente o oposto do que se prega. Mas tem gente assim. E é o caso desse movimento, que está dentro ali de uma suposta fé, que julga estar fazendo a vontade do Criador, tá? Que não tá. José Rossetti, muito bom esse estudo, parabéns. Isso. Karina, estou ansiosa pelo próximo. Karina, desejo que o Criador continue abençoando a vida de vocês por compartilhar o fruto de suas pesquisas e esforços. Conteúdo muito edificante, me encheu de alegria e paz. Obrigada. Irmãos, louvado seja pelos comentários de vocês. O vídeo ficou imenso, né? Se perdoe aí por esse tempo todo, mas a gente tem um carinho especial por cada comentário. A gente dedica, até que a gente conseguir, né, dedicar tempo nos comentários aqui no canal, a gente vai dedicando para compartilhar com vocês, para mostrar que o nosso interesse realmente é em vocês, né? E não na monetização do canal, que nosso canal nem monetizado mas é o interesse nosso, não é com arrebanhar por causa do sensacionalismo e tudo mais, mas nosso interesse é exatamente nas pessoas. Nós vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, divulgue, compartilhe, esteja conosco no nosso WhatsApp, no Telegram e falando pessoalmente conosco também. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos, grande abraço.